temas da ciência com o professor Bernardo Belmonte. Tema de hoje: breve histórico da fisiologia. A fisiologia, campo de estudo que remonta aos tempos antigos da Grécia, tem em Cláudio Galeno, um dos seus mais proeminentes pioneiros na antiguidade. Galeno, um médico excepcional cujas habilidades curativas foram solicitadas por uma ampla gama de pacientes, desde os combatentes mais robustos até os governantes mais poderosos, como o próprio imperador Marco Aurélio, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento inicial dessa disciplina. Sob a influência da filosofia e da medicina grega da época, Galeno desenvolveu uma compreensão única do corpo humano, fundamentada na teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e água. Para ele, esses humores eram elementos essenciais que governavam a saúde e a doença, e a manutenção de um equilíbrio entre eles era crucial para o bem-estar humano. Seus estudos, embora inseridos em uma cosmovisão que atribuía grande importância aos elementos e às qualidades naturais, foram verdadeiramente revolucionários para sua época. A concepção de Galeno sobre a função do corpo humano girava em torno da crença de que órgãos-chave como o fígado, o coração e o cérebro eram os pilares da vida, sendo o fígado responsável pela produção do sangue, que era então distribuído por todo o corpo, alimentando e mantendo-se vivo. É interessante notar que, embora Galeno tenha avançado significativamente na compreensão da anatomia e fisiologia humanas, sua visão não incluía o conceito moderno de circulação sanguínea. Para ele, o sangue era continuamente gerado no fígado e distribuído pelo corpo, mas não havia uma compreensão clara de como esse processo ocorria. No entanto, foi apenas com William Harvey, muitos séculos após Cláudio Galeno, que os fundamentos da fisiologia foram abalados e reformulados. Harvey, um médico e fisiologista inglês do século XVII, desempenhou um papel crucial na revolução do entendimento sobre a circulação sanguínea. Em sua obra monumental, publicada em 1628 sob o título Exercitatio Anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, estudo anatômico sobre o movimento do coração e do sangue nos animais, Harvey lançou uma teoria que desafiou diretamente a visão predominante de sua época. Ele argumentou que o sangue não era gerado continuamente no fígado, como afirmava Galeno, mas sim que circulava pelo corpo em um sistema fechado, impulsionado pelas contrações rítmicas do coração. Essa teoria revolucionária representou um verdadeiro ponto de viragem na fisiologia, alterando radicalmente a compreensão do funcionamento do corpo humano. Ao invés de conceber o sangue como uma substância produzida no fígado e distribuída pelo corpo, Harvey demonstrou que ele era bombeado pelo coração e circulava por todo o organismo através de um intrincado sistema de veias e artérias. A aceitação dessa nova visão teve um impacto profundo no desenvolvimento subsequente da fisiologia. Ela abriu caminho para uma compreensão mais precisa e detalhada da circulação sanguínea e do papel vital que o coração desempenha nesse processo. Além disso, lançou as bases para a investigação científica mais aprofundada sobre os mecanismos que regem a função cardiovascular e a relação entre o fluxo sanguíneo e a saúde do corpo humano. As descobertas de Harvey foram fundamentais para o avanço da medicina e da ciência em geral. Sua investigação rigorosa e meticulosa representou um marco na história da fisiologia e influenciou profundamente o desenvolvimento da ciência moderna. Na era contemporânea, Claude Bernard emergiu como uma figura de destaque na história da fisiologia, sendo reverenciado por muitos como o pai da fisiologia experimental. Sua influência duradoura se deve em grande parte à sua obra seminal publicada em 1865, na qual estabeleceu os fundamentos metodológicos para a moderna fisiologia experimental. Bernard era um defensor fervoroso da autonomia da fisiologia como uma ciência independente. Em um período em que a fisiologia ainda estava se consolidando como disciplina, muitos a consideravam apenas uma extensão da anatomia ou da química. No entanto, Bernard argumentava veementemente que a fisiologia merecia seu próprio espaço, distinto e autônomo, dentro do campo científico.
Uma das contribuições mais significativas de Bernard foi enfatizar a importância da experimentação no laboratório como um meio essencial para a formulação de teorias fisiológicas. Ele acreditava que a observação cuidadosa e meticulosa dos fenômenos fisiológicos em um ambiente controlado era fundamental para avançar nosso entendimento sobre o funcionamento do corpo humano. Os experimentos de Bernard foram marcados por sua precisão e rigor científico, e muitos deles revelaram insights cruciais que moldaram nossa compreensão moderna da fisiologia. Por exemplo, sua investigação sobre o efeito do veneno curare destacou a importância dos neurotransmissores e dos sinais elétricos no funcionamento do sistema nervoso. Além disso, seus estudos sobre a função do pâncreas na digestão e a produção de glicogênio pelo fígado abriram novas perspectivas sobre os processos metabólicos do corpo humano. Concluindo, apesar das limitações conceituais, o legado de Galeno na fisiologia é inegável, estabelecendo bases fundamentais para futuras investigações e sendo amplamente ensinado por séculos. O avanço da ciência, com figuras como William Harvey e Claude Bernard, transformou a fisiologia em uma disciplina mais avançada e próxima da compreensão contemporânea. Harvey desafiou conceitos estabelecidos, especialmente com sua teoria da circulação sanguínea, moldando a fisiologia como a conhecemos hoje. Enquanto isso, Bernard consolidou a fisiologia como uma ciência independente, fundamentada em experimentação rigorosa, deixando um legado duradouro que continua a influenciar a prática científica atual e a garantir o progresso contínuo nessa importante área do conhecimento humano.